Inicia-se, então, neste momento, a programação do segundo dia do 11º Encontro Nacional da COPEVID, a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lembrando a todos que esse encontro é uma realização do Ministério Público do Estado de Goiás, por meio da sua escola superior, a ESUMP, e a área de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Centro de Apoio Operacional. Também tem um apoio na realização do CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e do GNDH, o Grupo Nacional de Direitos Humanos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos que estão aqui presencialmente e também no formato online. E gostaríamos de lembrar a todos que, para o registro de presença de quem está aqui presencialmente, é necessário fazer a leitura do QR Code que está ali na entrada, na recepção, para que possa ter o seu registro desta manhã. Muito bem, sem mais delongas, vamos dar início à primeira palestra, primeiro painel dessa manhã. E para formar aqui a mesa diretiva dos trabalhos, eu convido ela que é professora do Instituto Federal de Goiás, o IFG, professora Janira Sodré Miranda. Professora Janira, que fará a palestra Análise Interseccional da Violência contra a Mulher na Pandemia e seus efeitos. Convido também para o espaço dialogal as promotoras de justiça aqui do Ministério Público do Estado de Goiás, inicialmente ela que será a mediadora dos debates, a promotora de justiça, a doutora Carla Brant Correia Seba Roriz. Convido também a promotora de justiça, a doutora Ariane Patrícia Gonçalves. Para uma melhor apresentação da palestrante, eu passo a palavra para a mediadora dos debates desse primeiro painel, doutora Carla Brant Correia Seba Roriz. A palavra é com a senhora, doutora Carla Brant. Bom dia a todos e a todas que estão presentes, os que estão virtual, né? Dando continuidade ao nosso COPEVID. É um prazer imenso recebê-los em nossa casa goiana. Faço hoje a apresentação aqui da Janira Sodré Miranda, graduada em História pela Universidade Federal de Roraima, mestre em Ciências de Religião, Universidade Metodista de São Paulo, graduada em História pela Universidade Federal de Roraima, doutoranda em História pela Universidade de Brasília, em andamento, atuou na qualidade de docente de educação básica e gestora na rede de educação do Estado de Roraima. Docente em graduação e pós-graduação na Faculdade Jesuíta, FAGE, Minas Gerais, na Pontífice Universidade Católica de Goiás, no Instituto de Filosofia e Teologia do Estado de Goiás, na Universidade Estadual de Goiás e na qualidade de Visiting School na Florida International University. Atualmente é professora de coordenação de Filosofia e Ciências Humanas do Instituto Federal de Educação e Ciências e Tecnologias de Goiás. Membro do Núcleo de Estudos das Relações de Gêneros, Raciais e Afrodescendentes da IFG, do Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescendentes da UEG, da Rede de Historiadores de Negros Brasil, da Associação Brasileira e Pesquisadora Negras e da Associação Nacional de História, AMPU. Foi presidenta do Conselho Estadual de Igualdade Racial do Estado de Goiás, diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil, Central PUC Goiás. Ativista da causa antirracista, atua na qualidade de palestrante, formadora, mentora, militante, coordenadora ou consultora em diversos fóruns, coletivos e instituições, entre as quais se destacam Coletivo Novembro Negro Goiás, Marcha de Mulheres Negras e Rede Goiana de Mulheres Negras.
um extenso e vasto currículo, né? Parabéns e seja bem-vinda. Mas, constantemente, eu menciono que o fundamental é ter saúde, sobretudo em tempos de Covid-19. Saúdo de uma forma muito republicana, muito democrática, muito progressista, muito feminista, muito antirracista, esse plenário, com muita alegria, me aproximo um pouco mais do trabalho institucional dessa comissão permanente tão nobre, tão importante. Ontem eu vi com muita atenção a fala das autoridades e da conferencista, e pensando muito que a atividade da Copevide é uma afirmação tão básica quanto mulheres são seres humanos e são cidadãs e sujeitos de direitos. Básico, mas é incrível que numa sociedade como a brasileira nós tenhamos que permanecer afirmando temáticas tão básicas. A primeira ideia que eu gostaria de trazer, para além desse agradecimento inicial, esse dever agradável, né, de elogiar a organização do evento e agradecer a toda a equipe que trabalhou em nome da doutora Rubian, que é um sinal tão primoroso da atividade do Ministério Público no Brasil e em Goiás, nessa pauta fundamental que é a defesa da própria humanidade, da integridade física e simbólica das mulheres em toda parte onde nós estamos e atuamos. Queria iniciar, do ponto de vista dos conteúdos, mencionando um texto muito importante de um ganês radicado na África do Sul, que é o Akili Mbembe, um texto que ele escreveu nos primeiros 30 dias do evento Covid no mundo, chamado Pelo Direito Universal à Respiração. Ali, o Mbembe chamava atenção para dois aspectos fundamentais. Um é a temática do ecocídio, que é essa ruptura entre a organização econômica, social, política e cultural das sociedades centradas no modelo capitalista e, vamos dizer assim, né, essa ruptura do véu de sacralidade da nossa relação com a natureza e a entrada, então, do próprio coronavírus, independente das teorias da forma como ele se dissemina, mas o Mbembe chama a atenção para essa ideia, que foi uma temática tão importante, a temática do humanismo no início do contágio. Era a ideia de que o Covid ele traria para nós uma universalização radical da comum humanidade. Esse é um tema interessante porque depois, no decorrer dos meses, nós percebemos que, eventualmente, um humanismo universalista tomando por base a ameaça biológica, ele não se fez real, ele não se concretizou. O que nós fomos perceber, e é a minha apresentação dessa manhã, é que as especificidades dessa ou daquela população, como é o caso da população de mulheres ao redor do mundo e no Brasil particularmente, e depois da especificidade dessas mulheres, quando negras, quando indígenas, quando ciganas, quando mulheres trans, quando mulheres moradoras de rua ou mulheres no trabalho doméstico ou, por exemplo, na rede de saúde, que são mais ou menos os temas que eu vou visitar nessa manhã. Então, aquele sonho de uma utopia universalizante da comum humanidade que o Covid-19 poderia nos trazer, ele se vê afetado por essas outras especificidades que, mais recentemente, inúmeras teóricas têm chamado de interseccionalidades e trazido para o campo dos estudos de mulheres e dos estudos feministas, e são essas questões que eu gostaria de visitar com vocês nessa manhã. Então, aqui, como um diálogo, né, a produção do evento fez como uma roda de conversa, e eu estou pensando e tratando dessa forma. Preparei uma apresentação aqui relativamente interativa, só para nortear alguns tópicos do que eu gostaria de trazer, e a primeira questão, eu estou voltando aqui num diálogo com a nossa equipe de produção. Gente, eu estou...
Agora. Acho que agora vamos. A primeira ideia é essa, né? O Covid, ele lança um cenário de incertezas e desafios para os governos do mundo inteiro. Acho que é uma ideia que eu queria chamar a atenção. E as nações, mas o Brasil particularmente, vão falar do governo do Brasil, né? Propor, ontem já foi mencionado aqui pelas autoridades do Executivo e do Judiciário, aqui por meio do procurador-chefe, o isolamento e distanciamento, que foi um debate. A ciência, as orientações, as incertezas, elas se correlacionaram com uma mentalidade negacionista em vários níveis. E esse negacionismo tem relação, inclusive, é muito importante, penso eu, nós, no âmbito da COPEVID, tematizarmos, porque esse negacionismo tem relação, inclusive, com backlash de negação das hierarquias, inclusive, de sexo e gênero. Então, a negação da ciência, ela é a negação da autoridade, das pesquisadoras, das ativistas, das promotoras, que estão lidando com dados, com informações, que estão lidando com a realidade social. Então, quando eu trago aí o tema do isolamento, são temas todos conhecidíssimos das senhoras e dos senhores, mas são temas trazidos para nós tematizarmos por dentro e por baixo dessa movimentação, que nós usamos aí a palavra inglesa, né, backlash, mas em português a gente poderia chamar simplesmente de uma perspectiva reacionária em relação aos avanços das maiorias excluídas ou das maiorias hierarquicamente subordinadas, que nós, mulheres, somos parte dessas maiorias, né? Muitas vezes minorizadas do ponto de vista político, né? Chamadas como minorias, mas quantitativamente majoritárias. O segundo aspecto, a ampliação dos serviços de saúde, que era uma das possibilidades dos governos, né? Nós vimos aí toda uma temática nacional, infranacional, né? O confronto de perspectivas, um debate de nacionalidade que opôs políticas sociais e políticas econômicas. Acho que poderia colocar dessa forma, foi trazido aqui pelo líder do Executivo goiano ontem de uma forma bem assertiva. E letra C ali, os subsídios às famílias, pessoas e empresas, né? Nesse momento nós estamos, acho que todos receberam o material que foi preparado pelo Ministério de Desenvolvimento Social da Cidadania, mostrando aqui em Goiás nós tínhamos 1.300.000 pessoas atendidas, e nesse mês nós tivemos 250.000 pessoas atendidas. E aí eu estou trazendo isso no âmbito da COPEVID, porque as senhoras sabem disso, os senhores sabem disso. Um dos efeitos cortantes sobre a vida das mulheres pobres, sobretudo, é a temática do desemprego ou da diminuição de ganhos e renda, como um dos aspectos dentro da multifatorialidade da violência doméstica que incidem diretamente na integridade física e mental, por que não dizer, já que nós estamos falando de saúde pública, né? Então, acho que dentro dessas 3 grandes estratégias, ali eu tenho até um projeto que eu gostaria de mencionar para as senhoras, são pessoas influentes, agora a gente fala de influencers, né? A gente pensa muito em termos digitais, mas vocês sempre foram influenciadores dentro ou fora da rede, pelo papel de liderança que têm em suas comunidades e instituições. Esse projeto Museu do Isolamento, que é um projeto digital, está instalado no Instagram, e eu trouxe uma série de peças de artistas, essa é do Valmir Monteiro, ali, né, um conjunto de microfones das redes de comunicação social tradicionais, fazendo uma pergunta ali para a ordem e progresso, né? Recentemente teve um debate sobre o amor, ordem e progresso do Conte, como uma indagação, talvez, para pensar, aqui em Goiás a gente diria assim, o vazião, né? Vazião de uma perspectiva federalista que tem uma nação presidencialista que possa ter uma liderança que nos levasse a pensar os vários aspectos dessas políticas que se fazem necessárias. Ali, ainda do Museu do Isolamento, 5 mulheres por dia foram vítimas de feminicídio em 2020 no Brasil. Evidentemente, o artista tem ali uma licença artística. Ontem eu vi dados aqui, né, estatísticas. Porque eu estou dizendo que eu
uma licença, porque ali o artista contabilizou todas as mortes. Os senhores, mais do que eu, que sou professora de história, sabem a diferença aí que se tem entre assassinatos, homicídios, né, e feminicídios, mas ali o artista faz essa licença para falar desse número de 3.000, e mais que um número para nós, né? É mais que um número. São mães de família, são... Agora mesmo a doutora mostrando a fotografia de uma adolescente, né? Idade inferior a 18 anos, esfaqueada. A gente tem, então, aí, as senhoras também são autoridades nisso, a ideia de que políticas preventivas, e nós estávamos com as 3 grandes políticas ali, elas trazem seus efeitos intencionais principais e os efeitos adversos não intencionais, né? Então, nós tivemos, com todos os efeitos de uma sociedade cortada pela ideia de classe, porque eu quero comentar um pouquinho mais à frente essa temática, né? Nós vimos aí a desproteção, a ausência de proteção em relação aos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram que cortar a cidade para que a movimentação, a sustentação material e simbólica das nossas vidas pudesse continuar em motocicletas, bicicletas, a pé, em Ubers, né? Então, a gente tem um processo aí também de uberização da própria vida dos trabalhadores e trabalhadoras nesse contexto. Nós tivemos um conjunto de efeitos, o próprio transporte público, né, como um vetor forte de contágio. Nós tivemos inúmeros efeitos colaterais. Eu queria chamar a atenção para os efeitos colaterais, sobretudo na vida das mulheres, já foi tratado bastante aqui, em relação ao confinamento e à multifatorialidade da incidência dessa condição e dessa circunstância. Então, aqui eu tenho um material, essa apresentação ela está disponível no Prezi, eu queria ativar esses links para mostrar, são 2 vídeos sobre mulheres indígenas e mulheres negras no Brasil, não vou conseguir fazer essa ativação agora, então eu deixo aí apenas como uma recomendação, mas queria trazer esses 2 elementos que estão agora na tela, né? Aí eu queria conversar um pouquinho, né? Tem até uma foto aí de um ambiente doméstico, né? De não fornecimento de água de uma forma adequada, e toda uma realidade posta, né? Eu ontem, quando adentrei aqui o espaço físico, quem olha o mundo do lugar que eu olho, olha o mundo para ver a presença das mulheres, a presença das pessoas negras, a presença das pessoas oriundas de classe popular ou que estão inseridas. E para mim, eu já tinha escolhido a foto, a apresentação já estava pronta, mas para mim foi muito importante inserir, porque às vezes eu me pergunto assim, se nós temos aqui a doutora Rubian, que eu sei que ela visita canteiro de obra, visita favela, visita ocupação, né? E a minha questão é essa, né? Como chegam essas pequenas etnografias da vida cotidiana das pessoas pobres, no cotidiano de trabalho, de moradia, da existência das senhoras, dos senhores também, né? E falo isso assim como um compartilhamento de fato para a gente pensar essa segmentação das instituições. Eu estou em 2 delas de ensino superior, quase que num divórcio em relação à realidade nacional. Sabe? Então, essa fotografia é esse sentido, mas as 2 ideias aí vocês conhecem bastante bem. A primeira delas é a sobrecarga das mulheres relacionada ao volume de trabalho doméstico nesse período de vivência, né? Da nossa vivência sob a ameaça da Covid. A minha questão para vocês aí, todas têm conhecimento, né? Vivenciamos, eventualmente muitas vivenciaram experiências que talvez nunca tivessem sido vivenciadas no seu cotidiano de classe, que é limpar o chão, lavar a roupa, passá-la. Nós já aproveitamos para abolir, passar para quê? Já compramos uns tecidos, uns moletons, já, porque aí nós descobrimos que o sabão em pó tinha que ser bom, que tinha que ter aspirador, que talvez eram preocupações que não estavam postas. E aí a minha questão é a primeira ideia da sobrecarga relacionada ao trabalho doméstico no Brasil, que eu quero trazer para vocês a liberação da mão de obra das mulheres de classe média alta. Ela se fez no Brasil sobre o trabalho e o braço da mulher negra, a favelada, da periférica, que tem seus filhos, que deixa e que não tem creche para pôr.
que não tem, né? E aí a gente tem toda a temática da infância correlata, e eu queria puxar um pouquinho para a história do país, pensando, isso é importante para mim nessa manhã, né? Quando nós olhamos os dados, eu separei aí alguns que as senhoras conhecem, mas para a gente pensar. Quando nós olhamos os dados do feminicídio brasileiro, nós olhamos para um número, e a impressão que eu tenho, acho que com vocês não é dessa forma, por tudo que eu ouvi e tenho vivenciado nesse auditório, mas a gente tem a impressão que há um tipo de anestesia social em relação à morte física e simbólica. E o que eu queria comentar com vocês sobre carga de trabalho doméstico tem relação com uma sociedade que ela foi e estava falando da multifatorialidade do trabalho doméstico, da violência doméstica, para pensar um pouco isso como uma consequência, né? No início da manhã, nós estávamos falando que a pandemia ela vem desvelar o fundamento de uma sociedade patriarcalizada, patriarcal e patriarcalizante. Eu estou colocando isso fixos porque há efeitos diferentes aí, né, ao abordarmos essa temática. Muito importante para nós pensarmos que a sociedade brasileira ela se funda como formação de nacionalidade numa violência, um conjunto, né, no atravessamento de violências. Hoje é sobre interseccionalidades, mas a violência fundamental de uma sociedade escravocrata e colonial. O trabalho doméstico, ele representa no Brasil essa terceirização para a mulher negra, tem vários efeitos nessa operação. A primeira delas é que é um trabalho, as senhoras sabem disso, desvalorizado, um trabalho que ele não foi legislado adequadamente no sentido de uma igualdade fundamental de direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas, e ele tem um efeito na vida social e na mentalidade que é liberar as mulheres brancas desse trabalho significa não ter que discutir isso com os parceiros. No período da pandemia, isso ficou nítido. Então, nesse sentido, o trabalho da mulher negra, porque as maiorias trabalhadoras domésticas no Brasil são 83% dos trabalhadores domésticos são mulheres, e de cada 100, 81, um pouco acima, segundo a FENATRAD, são negras. Então, eu queria muito chamar a atenção para essa chave de uma experiência colonial, em que o trabalho doméstico ele é um móvel, eu estou colocando aí, das violências que atravessam a nacionalidade nessa chave escravocrata, colonial, e que se reitera, gente. Acho que eu poderia trazer inúmeras etnografias aqui, mas eu vou trazer apenas essa, né? Tivemos a ama de leite, a ama seca, porque no século XIX nós tivemos um debate no Brasil sobre a ideia de que o leite africano não poderia alimentar as elites brasileiras. Depois a ama seca ia para evitar o contágio com o leite do peito africano e afrodescendente, e depois a babá, né? Tivemos uma foto que viralizou no país, que era um casal de classe média andando com os cachorros, com muito carinho, e a babá empurrando o carrinho dos gêmeos. Isso é o afeto produzido numa chave de violência na sociedade brasileira. E aí, estou conversando toda essa temática colonial, etc., porque me parece que é impossível nós pensarmos o feminicídio numa sociedade como a brasileira sem levar em conta o estupro colonial como fundação da nacionalidade, porque eu cheguei a evitar, mas comento agora, o trabalho doméstico também, os estudos mostram, a FENATRAD tem pesquisas, não é Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, não? Não apenas sobre liberar em relação ao trabalho doméstico propriamente dito, mas ao próprio trabalho sexual, né? Então, uma sociedade que consensua uma exploração ampla do corpo das mulheres nessa chave, das mulheres negras, das trabalhadoras domésticas nessa chave. Então, aí vários fatores de adoecimento, as trabalhadoras domésticas, então, elas vão ter, isso é um tópico também importante para mim no tratamento com vocês aqui, né? O cuidado da sua casa e o cuidado do trabalho na casa dos patrões, com esse atravessar a cidade. Nós tivemos um importante caso também midiático de
companheiro de cantora muito famosa, em estado muito querido da nossa federação, dizendo que eles estavam contaminados porque a trabalhadora não dormia com eles, então ela tinha que ir voltar de ônibus, e agora nós estamos todos com Covid, porque em muitos estados, para minha tristeza, morra, inclusive no meu estado natal, que é o Maranhão, que eu sou goiana de coração, mas nascida no Maranhão, o trabalho doméstico foi colocado como trabalho essencial. Gente, eu estou desbordando um pouquinho de tempo nessa temática, porque eu acho que só ela nos abre a condição de um diálogo muito importante, como o trabalho doméstico se tornou um trabalho essencial no Brasil, né? E aí, essa essencialidade nos mostra quem trabalha, quem carrega o Brasil nas costas com um trabalho essencial ainda hoje. Olha que coisa interessante, não? E a ênfase, então, e aí é um fator de adoecimento coletivo para todas nós, independente da origem étnica, regional, social, de classe, os cuidados, né, com os demais membros da família, porque isso daí já é uma realidade, né, os cuidados médicos, o agendar, ir ao médico, etc., as crianças, os doentes, os idosos, a agenda, corre na casa da mãe, leva atrás. E, num contexto pandêmico, isso é fator de adoecimento mental, né? Eu acho que hoje é um consenso entre as autoridades de saúde que nós estamos todos adoecidos nessa chave, né? Que é a chave da saúde, enfim, global, né? Então, nós temos aí eu quero ir para lacunas, vamos ver se eu consigo. Aí, espera. Nós temos aí um fator... Estou me entendendo aqui com a apresentação, gente. Nós temos aí um fator de adoecimento coletivo que traz essas conexões todas em relação ao papel das mulheres na vida social, na vida da sociedade, de produção e de reprodução da vida física e simbólica da família, e temos aí um campo aberto para alguns segmentos, e como o tema é interseccionalidades, eu vou avançar um pouco, né? Então, queria, acho que sobre mulheres trabalhadoras domésticas eu comentei, né? Mulheres trabalhadoras de saúde, né? Ontem mesmo, várias coisas que já foram ditas eu já aproveito, né? O governador é médico, ele mencionou a medicina, o sistema de saúde é feminino. A enfermagem, gente, acima de 85% em estados da federação, é o caso do Rio, são 93% de mulheres negras. Então, o SUS, ele movimentou essa defesa da vida brasileira, da forma que nós vimos, né? Lutou por tudo, e nós juntos, né? Viva SUS, vamos SUS, e percebendo a importância da universalidade do atendimento em saúde nessa área, focando, de fato, no trabalho feminino. Então, eu acho que isso já nos traz aí inúmeros elementos relacionados a essa ideia. Um tópico específico, essa apresentação ela foi elaborada sobre um artigo que eu e a Jordana Lara Pereira Rego, que é uma pesquisadora da Universidade Federal, estamos escrevendo, e ela é uma autoridade também sobre mulheres trans, travestis, e sobre né, a importância de observarmos essa população com a especificidade daquela ideia de que o segmento considerado socialmente mais abjeto, e dentro do contrato sexual heteronormativo, as mulheres trans, as travestis, são aquilo que a Gayle Rubin, que é uma autora norte-americana que escreveu notas radicais sobre o tema da sexualidade, chama de os abjetos da sociedade, né? Então, a Jordana ela me trouxe vários dados aqui, que eu apenas vou deixar o compartilhamento do resumão dessa apresentação para vocês como dados, mas para chamar atenção para essa temática. Então, nessa apresentação, nós gostaríamos de destacar também, lembrando que o Brasil tem um consórcio mundial, né, radicado na Espanha, que levanta, com apoio da sociedade civil organizada no mundo inteiro, dados, né? Então, de cada 100 pessoas, tem mulheres trans ou travestis no mundo, segundo esse levantamento, tem efeitos de uma metodologia, porque são só as nações que têm grupos politicamente organizados, mas o Brasil comparece com 41 mulheres mortas entre 100 no mundo inteiro. Então, isso nos coloca num patamar bastante vergonhoso.
Gente, olha, nós conversamos nos bastidores que promotores falam muito, mas os professores superam. Ai, ai, mas nós vamos avançando. Eu sou uma tia de 50 anos, gente. O que me... para eles fazerem. Tá bom, muito obrigada. Eu queria, bom, antes de entrar no tema da interseccionalidade, então, eu quero, se puder me colocar em mulheres, queria só chamar a atenção, eu trouxe um material aqui de comentar esses dois aspectos que eu considero são importantes, que são as abordagens principais sobre a violência. Provavelmente Copevide é autoridade nisso, mas eu quero chamar alguns temas que são correlatos, um diálogo em comum para avançar nessa temática da interseccionalidade. Um é o tema da violência contra as mulheres no seu efeito econômico, né? Toda a temática da entrada das mulheres no mercado de trabalho e em que medida essa negociação da sustentação econômica material na casa se faz suficiente para mitigar os efeitos da violência de gênero, né, no âmbito doméstico. Isso é muito estranho, porque em algumas nações isso funciona, como é o caso da Islândia, só para exemplificar, mas no Brasil isso não funciona. No Brasil, mulheres que trabalham fora e que sustentam a casa sofrem violência em efeito elevado. E aí vem a segunda questão, né? A participação das mulheres no mercado talvez não seja suficiente, porque nós temos uma chave violenta de uma operação patriarcal, mencionei já, né? Nós somos colonizados pelos ibéricos, há estudos importantes, o Pierre Bourdieu tem a dominação masculina chamando a atenção, como no mundo mediterrâneo e no mundo ibérico, as mulheres permanecem no âmbito de uma subordinação patriarcal, e que nas partes do mundo onde a Ibéria vem colonizar, se adiciona a chave que eu já mencionei aqui de uma sociedade escravocrata, né? O Brasil é essa sociedade em que muitas pessoas se orgulham de dizer que a sua avó era uma indígena que foi pegar laço, que diz muito sobre a gente. Diz de escravidão, diz de estupro, diz da nossa incapacidade de fazer uma leitura sobre a violência sexista, sobre a violência racista, sobre os povos da terra, né? Da terra aqui, literalmente, os afro-ameríndios, né? Então, eu queria aqui chamar a atenção, trazer, né, o pensamento de Lélia Gonzalez, chamando a atenção para a ideia de que o racismo e o sexismo são estruturantes dentro da sociedade brasileira, e sobre essa ideia de uma sociedade que não se horroriza com a violência. Né? Isso, eu acho que é a demarcação de um campo onde a nossa sensibilidade... Pode deixar, doutora? Estou fazendo ali Maria Bethânia, que vai jogando os papéis. Pode deixar, por favor. Acho que por tudo que a gente está conversando aqui, eu me senti um pouco desconfortável. Pode deixar que ao final eu retiro. Então, enfim, né, chamar a atenção para essa ideia, que acho que é fundamental aqui a gente pensar em termos de interseccionalidade, que é o tema da manhã, de fato, o encontro onde todas essas... Então, vou pedir para você, por favor, me passar para as interseccionalidades, mostrar as autoras. Eu estava falando da Lélia Gonzalez, que escreveu Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira para tratar... essas autoras eu quero comentar, pode passar para a primeira tela, né? Eu quero comentar o pensamento da Kimberly Crenshaw, Carla Cotirene, Patricia Hill Collins, que são autoras, duas norte-americanas e uma brasileira, que lidam com a temática da interseccionalidade. Nós temos aí 3 telas onde estão... Abaixo de interseccionalidades, aí depois... Isso, por favor. Né? Então, para a gente pensar um pouco, o que é essa ideia de pensar a subordinação de sexo e gênero das mulheres numa sociedade onde existem mulheres indígenas, onde as maiorias quantitativas são negras, onde o trabalho dessas mulheres é central, sociedades multiétnicas, pluriculturais e, às vezes, plurinacionais, como é o caso da sociedade brasileira, né, com os povos indígenas. Então, o que são as relações interseccionais? Né?
relações de poder que influenciam nas relações em sociedades marcadas, como é o caso da brasileira e da norte-americana, pela diversidade e pelas experiências individuais no cotidiano. Mas interseccionalidade, eu acho que é importante para nós aqui, é importante ferramenta analítica, considerando que raça, né, aqui pensando raça social, nós já superamos a ideia de uma raça biológica, a biologia superou isso desde o fundamento da ciência genética mais recente, pelo menos 150 anos, afirmando a comum humanidade de todos os povos, independente das características físicas e da proveniência geográfica, mas a ideia de uma raça social, ela continua se produzindo e reproduzindo. A gente olha, eu olhei os dados de São Paulo, por exemplo, né? Olharia os de Goiás se eles estivessem mais disponíveis. A gente teve um problema aí, inclusive, com a formação dos dados de raça. Vocês lembram que a comunidade negra brasileira teve que arguir ao Supremo para poder ter a variável raça na certidão de óbito para a gente saber quantas pessoas negras estavam morrendo no âmbito da pandemia, né? Então, esse modelo racial em que, para chorar o luto dessa comunidade, numa sociedade de maioria negra, nós vemos que a coalizão negra teve que fazer essa movimentação quando deveria ser óbvio, até porque vocês sabem mais do que eu, existe parâmetro legal impositivo para que as taxas de morbidade, todos os formulários em saúde tenham esse marcador, digamos assim, né? Então, a interseccionalidade como essa ferramenta, né, analítica para pensar raça, para pensar classe, não de outra forma. Eu trouxe aqui o tema do serviço doméstico, poderia ser outros tipos de serviços considerados subalternos na vida social, mas a ideia de classe, o impacto da pandemia nesse âmbito, gênero, né? Estamos todas aqui. Eu até ia trazer para vocês foi um post que eu recebi, estamos todos aqui, menos os mortos. Eu não trouxe só porque é de um movimento social que tem uma questão, então eu resolvi não trazer, mas é isso, estamos todos aqui menos os mortos. Então, temática de gênero, orientação sexual, eu já trouxe aqui, a temática da nacionalidade, acho que há um tema com as mulheres imigrantes, né? As haitianas, as senegalesas, sírias, aqui na região metropolitana de Goiânia, mas imagino que eu acompanho o caso de São Paulo, com as bolivianas, então há toda uma temática. Hoje o Brasil vamos ver se depois da pandemia se mantém, mas tem sido uma nação na América do Sul de muita atratividade em relação a imigrantes de várias partes do mundo, até mesmo o mundo asiático e tudo mais. Então, aí eu acho que questões nascendo para nós, a temática do capacitismo, né? Eu não separei dados, porque eu não encontrei, gente, sobre a questão das mulheres deficientes no contexto da pandemia, mas nós tivemos, tem 3 ou 4 semanas, o caso de uma mãe de um jovem com essas atrofias múltiplas, que ela morreu, não podia prover mais os cuidados, o jovem morreu. E a comunidade deu notícia 5 dias depois. Então, isso só para a gente pensar numa sociedade capacitista, e estamos falando de interseccionalidades, né? Etnia, já mencionei, faixa etária, acho que a gente teve uma temática também na pandemia com a questão dos cuidados, tanto com a infância quanto com os idosos, né? E, mais recentemente, vocês acompanharam aí, né? O Brasil envelhece a passos largos, né? E cada vez mais a temática da terceira idade, né, do envelhecimento, são temas fundamentais. Raça, classe, etnia, gênero, nacionalidade, proveniência, uma espécie de um pool de interseccionalidades que, a Patrícia Hill Collins diz isso, quando todas essas interseccionalidades se encontram na vida de uma única mulher, essa mulher ela está andando na contramão. No mundo machista, ela nasce mulher. No mundo racista, ela nasce negra. No mundo classista, ela nasce pobre. No mundo capacitista, ela nasce com uma deficiência. Então, essa a esquina, a encruzilhada
dessas interseccionalidades, nesse lugar, eu comecei falando que toda política pública tem uma lacuna, um ponto cego, na apresentação aparece isso. O que tem acontecido nas políticas universalizantes no Brasil é exatamente o encontro desse efeito colateral perverso numa lacuna em que a política pública não encontra essa cidadania, precisamente porque ela não consegue enquadrar de uma forma analítica essas interseccionalidades. Mais recentemente, nós temos avançado, eu queria fazer essa menção, né, ao movimento de mulheres negras no Brasil e agora ao levante indígena, que também é liderado por mulheres muito potentes. Ainda ontem nós vimos nas redes sociais, né, um enfrentamento com o ministro de Meio Ambiente, né, que foi na questão da morte das crianças Yanomami. Só fazer essa menção, né? 81% de crianças em regime de desnutrição, fome, miséria, morrendo de fome. Né? Então, acho que quando a gente está pensando esse tema das interseccionalidades, é sobre isso que a gente está tratando. A próxima tela, por favor, eu estou indo para o final, tá, gente? Muito obrigada. A segunda tela, agora eu estou com a Carla Cote. Bom, Kimberly Crenshaw é também uma pesquisadora norte-americana. A interseccionalidade, ela busca capturar, agora que não é mais uma ferramenta analítica, mas a análise das consequências estruturais em dinamismo da interação entre dois ou mais eixos dessa subordinação, as clivagens que nós estávamos comentando anteriormente, acrescentando a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe, capacitismo, né, geracionalidade, dentre outros sistemas discriminatórios, criando desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Então, gente, eu queria só fazer esse comentário, para mim é muito importante. Eu moro aqui próximo, num setor, aqui em Goiás, a gente chama os bairros de setor, né? Um setor de classe média. Constantemente, só para exemplificar a temática dos lugares sociais, constantemente no elevador, já hoje mesmo eu escutei essa. Você conhece alguém que trabalha em casa de família? Por trás dessa pergunta, tem muita coisa por trás dessa pergunta que eu vou economizar vocês nesse momento. Eu queria só dizer isso. A minha vizinha, ela está estranhando que eu more ali. Ela supõe que do jeitinho que eu só posso estar ali se for para fazer o trabalho doméstico. Então, ela provavelmente quer me contratar para fazer o trabalho, eu faria se ela me pagasse R$1.000 a mais, com a mesma carga horária que eu tenho, e é linda, porque eu acho que todo trabalho é digno, e muitas das minhas ancestrais o fizeram para que eu estivesse aqui. Então, a dignidade do trabalho, para mim, é básico como uma ética familiar. Não é essa a questão. A questão é que há um estranhamento em relação ao local de moradia. Então, isso é racismo segregacional, isso é segregação. Existem lugares de moradia que são validados, lugares de trabalho. Então, a gente chega numa instituição como aqui, por exemplo, é difícil que as pessoas internalizem que você vai trazer conhecimento e conversar sobre as coisas que você estudou. Porque esse lugar ele é estranhado. E quando a gente está falando e a minha vida é a mais confortável possível, dos problemas é o menor, porque é uma trajetória, né, para fora da casa de pau a pique, onde eu nasci, no interior do Maranhão. Né? Então, eu sou o menor dos problemas, a menor das questões. Eu estou trazendo aqui só como um exemplo dessa ideia do estranhamento, da segregação e dessa ideia de interseccionalidade. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque eu gostaria que vocês estranhassem como eu estranho a cor desse auditório. Nós somos um país de maioria negra. Nós somos um país indígena. Nós somos um país, se vocês quiserem dessa forma, de maiorias pardas, né, que estão aí nos dados do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? Então, a lei, vocês conhecem melhor do que eu, né, de ingresso no serviço público federal por ações afirmativas, reserva de vaga, agora para 20% de pessoas, né, e é uma movimentação. A gente gostaria de ver o serviço público com gente tão comprometida como vocês, com olhares vindo de outros lugares, porque a gente sabe que a diversidade cultural, a diversidade de experiências é positiva para o enriquecimento das soluções de criatividade das corporações públicas ou privadas. Né? Nações, como é o caso dos Estados Unidos, que
a justificativa para as ações afirmativas não tem a ver com inclusão social, tem a ver com, é positivo para o Estado que pessoas com experiências culturais, sociais diferentes estejam nas corporações para que possam trazer essa visão plural de uma sociedade que é ela própria, né, pluriétnica, multicultural, para dentro das corporações. Com certeza, eu estou aqui com esse privilégio de falar isso, mas se nós pegássemos aqui a trajetória de cada um de vocês, escutei pessoas conversando ontem, com certeza, as suas histórias de vida, o que viram, que conheceram, trazem para dentro da instituição e enriquecem. Então, você pode buscar as trajetórias de quem faz diferença dentro das instituições onde atua, que você a riqueza dessa diversidade. Então, a conversa aqui é por esse enriquecimento. Aqui, só para agradecer. Né? Gente, acho que é isso, né? Eu preparei milhares de coisas, porque eu digo uma coisa para vocês, a responsabilidade de falar para uma plateia qualificada como vocês, ela é imensa, intensa, né? Eu espero que a gente possa seguir conversando, que as questões que vierem sejam enriquecedoras dessa modesta contribuição que eu pude dar. Muito obrigada pela paciência, inclusive, em dilatar um pouquinho mais o prazo. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Djanira, umas palavras que nos transcendem, né? Eu gostaria que a plateia enviasse as perguntas para que a gente pudesse fazer para a Djanira, e eu vou passar, enquanto isso, vou passar a palavra para a nossa debatedora, né, doutora Ariane Patrícia, né, que todo mundo chama carinhosamente de Patrícia, mas o nome dela é Ariane. Ela é promotora de justiça da violência doméstica e também promotora de justiça em Sancrelândia. Bom dia a todos, a todas. Obrigada, Carla. Janira, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho certeza que você causou na plateia o mesmo encantamento que causou em mim. Então, eu quero agradecer por você ter vindo e ter falado, ter desnudado uma realidade que, com certeza, muitas nunca tinham tido contato e nunca tinham visto. Eu fico, assim, até orgulhosa. Não sou goiana, mas agora sou goiana de coração, e fico orgulhosa de saber que o nosso estado tem uma pensadora do seu porte, do seu quilate. Então, aqui deixo os meus parabéns pela sua palestra e agradecer por você trazer o seu conhecimento para a gente. E quando eu falo de encantamento, eu digo o seguinte, eu tive aqui um momento de epifania durante a sua palestra, e que é o soco no estômago. Tenho certeza que essa sensação também passou pela plateia, né? Há um tempo atrás, eu li um pequeno texto de Kropotkin, e que ele falava sobre as mulheres no poder. Eu nunca mais vi o tema igual. Ele dizia, assim, muito abertamente, que para uma mulher estar no poder, ela precisava de uma mulher no ambiente doméstico. Então, hoje, quando eu vejo discussões sobre mulheres no poder, eu penso, essa discussão está incompleta. Eu não posso só discutir como é que eu vou chegar no poder e não discutir e o meu ambiente doméstico, que não é uma questão privada, simplesmente, é uma questão política. Como fica a minha organização? Como está a minha organização para que eu possa ir para o espaço público e tomar um espaço de poder? Então, quando você falou nesse assunto, para mim, foi mais uma vez uma epifania. E a sensação do soco no estômago, mas um soco no estômago bom, que desvela a realidade. Bom, passando a questão da pandemia em si, a violência doméstica, eu tenho a impressão que a gente vive uma pandemia dentro de uma pandemia, porque eu sou promotora titular de uma comarca de 7 mil habitantes. E é muito comum eu passar meses a fio sem roubo, meses sem furto, mas eu não passo uma semana sem violência doméstica. E aí eu volto no que você falou, quando você disse, a violência funda a nossa sociedade, é a impressão que eu tenho. Porque o que é que justifica uma sociedade calma, uma cidade tranquila, que as pessoas não têm medo de sair na rua, de serem furtadas, de serem roubadas? Passo meses sem uma ocorrência de roubo, de furto, mas eu não passo uma semana sem a violência doméstica. Isso significa ou não que a gente é fundado na violência?
Então, eu falei para você, quando eu cheguei, que eu queria trazer alguma coisa a respeito da atuação na promotoria, e eu fiquei muito satisfeita de ver os seus conceitos vestindo aquelas ideias que eu estava tendo a respeito dessa violência, né? E com relação à interseccionalidade, é um tema necessário e imprescindível para juristas. Por quê? O jurista, a maioria de nós, a gente é formado de uma maneira muito tradicional, que diz que a lei não deve ter contato com o material que gerou aquela lei. Então, a lei ela é independente da realidade. Mas, assim, apesar da gente ser muito arraigado nessa tradição, isso está superado. E a lei tem uma finalidade. E a finalidade é por que ela nasceu. Então, eu não tenho como apartar a lei da razão pela qual ela nasceu. Ela tem uma finalidade. E, assim, a meu ver, uma das principais finalidades é diminuir desigualdade. As desigualdades. Igualdade formal a gente já tem, material a gente não tem. Igualdade como reconhecimento de identidades, muito menos. Então, eu tenho certeza que as injustiças que eu sofro enquanto mulher não são as mesmas injustiças que uma mulher negra sofre. Eu tenho certeza. E uma mulher negra que vive numa comunidade socialmente vulnerável, numa favela, eu sei que não é a mesma. E aí eu volto no ponto que você falou, como essa população pobre chega no dia a dia de vocês? Como é que toca a sua rotina? Aí eu trago uma experiência que eu tive no comecinho da pandemia. Na primeira semana, quando tudo fechou, em março, eu estava em casa, trabalhando loucamente, porque tudo era novidade. E uma pessoa da minha família, muito próxima de mim, porém que estudou a vida inteira em escola pública, falou assim, Ariane, essas crianças comem na escola. E agora, como é que vai ser? Elas dependem disso, as famílias contam com a merenda. E aí, a partir daí, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, e provavelmente não ia passar. Então, eu entrei com a ação civil pública para fornecimento de merenda escolar, acredito até que foi uma das primeiras, ou a primeira aqui no estado, que depois acabou sendo replicada. E eu fui tocada por uma pessoa que viveu essa realidade. Então, a gente precisa se atentar, muitas vezes não pela nossa vivência, mas, de alguma forma, se atentar por esses eixos, né, da interseccionalidade, que é o conceito, por esses eixos de injustiça. Muitas vezes nós não passamos, não vivenciamos na pele esses eixos vários de injustiça, mas, de alguma forma, nós somos fomentadores de políticas públicas e a gente tem que se preocupar de que forma as políticas públicas que nós fomentamos estão alcançando todas as especificidades de mulheres. Eu já pensei em mulheres trans lá na minha comarca, ou especificamente em mulheres de alguma comunidade mais pobre, né? Eu até anotei uma frase muito interessante da Kimberlé, que ela diz o seguinte: as leis não são suficientes para abranger as múltiplas opressões sofridas por mulheres negras. Então, a reflexão que eu deixo aqui, já encerrando, é essa: de que forma nós conseguimos ou permitimos, ou como a gente pode buscar que as nossas políticas públicas fomentadas pelo Ministério Público vão atender e vão alcançar todas as especificidades de mulheres. E as ponderações eram essas, e quero te agradecer pelas suas palavras, mais uma vez, por ter vindo, e tenho certeza que as portas aqui do Ministério Público estão abertas para você. Alguma pergunta, alguma indagação dos senhores, né, diante da fala das duas ilustres, né, debatedoras e palestrante, né? Gostaria de saber se tem alguém que deseja uma pergunta, alguma indagação, alguma sugestão. Eu até coletei aqui dados uma notícia interessante, né, que ontem nós tivemos duas notícias, uma boa e uma ruim. Uma boa, primeiro, é que Goiás tem a primeira advogada transexual para ocupar o cargo de conselheira do AB. Eu me vibrei com isso, porque nós estamos mudando, né? Nós estamos conseguindo entrar com essas
interseccionalidades, né, com essas facetas dentro do universo de tão assim, conservador, patriarcal, e nós estamos conseguindo mudar aos poucos essa opinião, né, de que deve ser sempre, né, um homem, ou quando é uma mulher, apenas uma mulher, né, não tem um olhar para as diferenças, para as minorias, né, e eu acho que isso é importante, que a gente possa, em cada lugar que a gente esteja, demonstrar a mudança de comportamento, né? Estava falando com a Djanira antes do início dessa sessão, o quão importante é a mudança de comportamento, né? Patriarcalismo dentro de casa, o menino é que lava, o menino não lava o copo, mas é a menina, né? O filho, né? E é o filho que fica deitado no sofá e a menina que levanta para lavar a vasilha, né? Isso é uma mistura, né? Dessa cultura arraigada patriarcal de que o menino tem que crescer e namorar bastante, a menina tem que tomar cuidado com o que veste, né? A menina não pode ir com roupa curta, porque vai ser dada ao que vão pensar dessa menina, né? Se está com roupa curta, principalmente a gente que já foi promotora de justiça no interior, né? A gente vê muito falando essa questão. Também estava de roupa curta, estava de saia, o que queria? Queria ser estuprada. Então, esses comportamentos reverberam na nossa sociedade e demonstram o quanto precisamos mudar ainda, né? Essa ancestralidade, né, que a gente tem desde os tempos primórdios, né, que precisa mudar esse comportamento, tanto quanto a fala da Djanira com relação à empregada doméstica, ao servidor doméstico, né, que a pessoa que trabalha na nossa casa, a gente vê novelas, né, as novelas, ela não tem uma patroa negra e uma funcionária branca. Isso é um exemplo da situação em que vivenciamos, dessa ancestralidade que precisa mostrar, né? Não que fosse, mas a mudança, o comportamento do próprio brasileiro, né? De demonstrar um serviço diferenciado, uma postura diferenciada ao negro, né? E nós precisamos mudar esse comportamento, né? E ontem, um dia laranja, enquanto fazíamos a abertura do nosso encontro lá em Anápolis, tivemos a notícia que uma menina de 17 anos foi esfaqueada na madrugada anterior. Ela tinha 17 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado, porque não aceitava o fim do relacionamento. E isso nós estamos vivenciando dia após dia, né? Todos os dias nós temos, em média, em Anápolis, nós temos pedido de 10 a 15 medidas protetivas de 2 a 3 dias. Então, está sendo uma situação que nós estamos vivenciando o momento da violência. A minha pergunta que eu faço à Djanira é se ela tem em mente quantos anos se levarão para desconstruir os efeitos deletérios da pandemia. Se acha que nós vamos demorar muito tempo para nós tivermos essa desconstrução dos efeitos, né? Nós tivemos muitos divórcios, nós tivemos muitas brigas conjugais, muita violência doméstica, muita falta de emprego, muita falta de comida em casa, muita falta de tudo, né? Desemprego, a mulher saiu do mercado, fecharam as indústrias, né? E principalmente a mulher, né? Ficou dentro de casa, cuidando de tudo, do trabalho home office, cuidando do trabalho doméstico, e se sabe que quanto tempo se leva para retornarmos ao novo normal, se tem alguma uma perspectiva dessa nossa novo normal. A doutora faz a pergunta de $1 milhão, né, gente? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar a partir da história como campo de estudo, que é a minha formação, né? Todas as pandemias deram origem a um novo sistema sociopolítico e econômico. As grandes pandemias destruíram sistemas. Então, acho que há uma temática, assim, o povo da história trabalha com a unidade século, né? Então, é estranho dizer isso, mas eu diria que essa resposta ela vai ser dada em 100 anos. Mas, de todo modo, acho que sua pergunta traz um elemento que é o elemento dessa grande crise, né, desse aprofundamento
momentâneo, né, digamos assim. Então, os economistas estariam melhor habilitados, mas fala-se em 1 ou 2 décadas para uma recuperação. Mas aí vem o tema que eu introduzi aqui de saída, né? Que é o tema do ecocídio. Acho que a grande luta hoje é a luta pela terra, para que a existência da nossa espécie possa persistir na nossa visão, né, com esse ideal, com essa utopia humanista, e aí pensando a produção da igualdade material nessa chave. Então, acho que uma das grandes questões que estão postas para nós é, de fato, repensar a relação das sociedades, dessas sociedades nas quais nós estamos inseridas, pensando o Brasil aí como uma sociedade nacional, mas num trânsito internacional, de fato, numa relação que não seja ecocida. Eu acho que o tema do ecocídio é central e a pandemia desvela, na verdade, as doutoras trouxeram aqui, que do jeito que a civilização, essa chamada civilização, né, está posta, não há sustentabilidade possível, é uma temática. E aí a relação nossa, né, como, de fato, como indivíduos, grupos, classes, etnias, dentro desse parâmetro, ela talvez nos chame, a pandemia tenha sido isso, né? A doutora Patrícia Ariane chamava a atenção disso, né? A pandemia ela só veio desvelar um conjunto de estruturas que estavam postas antes, né? Então, exato, e que está posta, né? Então, para pensar um pouco aí o tema do poder. Aí o ecocídio, o sistema econômico, social e político, que a doutora estava chamando a atenção, né? O mundo, que é o cara que fala isso? É o Molefi Ashanti, é um nigeriano, ele diz isso. Nós não podemos deixar o mundo na mão dos homens brancos. Por que nós não podemos? Que a gente tem qualquer tipo de sentimento negativo em relação aos homens brancos? Não, porque eles têm conduzido há 500 anos, pelo menos para pensar um caso do Brasil, a direção, e nós estamos vendo para onde que está sendo conduzido. Então, a pluralização dessa participação do poder tem correlação com a sobrevida da nossa espécie e da sociedade. Essa é uma temática muito importante. E, por isso, só para fechar aqui esse diálogo, né, eu reitero o elogio que tenho feito da COPEVID, porque eu acho que se cada instituição tiver uma comissão permanente fazendo o que vocês estão fazendo, nós estaremos trabalhando, por exemplo, para que a gente não tenha um índice como a gente teve, vocês sabem disso, né? Estatuto de Desarmamento diminuiu o número de mortes de mulheres brancas no Brasil, entretanto, o número de mortes de mulheres negras cresceu na primeira década da Lei do Desarmamento. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, muito provavelmente, a história da política pública dá as lacunas e os pontos cegos. Quem implementou aquela legislação não olhou a situação das mulheres negras, o que é desarmar a sociedade brasileira para que não morram mulheres negras. Então, a impressão que eu tenho é que, no contexto de pandemia, essas interseccionalidades elas emergem aí numa chave que, de fato, nos chama a isso. Eu diria isso, né? A pandemia ela nos leva a falar de interseccionalidades, mas só para pensar assim, olha, o caminho que nós estamos seguindo, ele, se continua assim, as decisões de governança nos levarão ao abismo. A pandemia, na minha impressão, é isso, é a oportunidade que nós temos de olhar para o ecocídio, a morte da terra e a nossa como espécie, para pensar o ideal humanista a partir daí, como possibilidade para a terra. Parabéns. Posso fazer uma indagação? É possível? É possível? Sim. Queria parabenizar pela exposição, professora, que nos tira da zona de conforto, que é muito importante. Meu nome é Suzana, sou promotora do Paraná, promotora em Londrina. Queria que a professora nos ajudasse, né, a pensar, a refletir, talvez nos dar uma luz nesse caminho, o Ministério Público como fomentador, né, das políticas públicas, da governança, como pensar nessa política pública com um olhar de interseccionalidade, né, já que as mulheres são múltiplas, né, pensar em mulheres trans, mulheres negras, mulheres brancas. Eu trabalhei 10 anos com a violência doméstica, hoje eu estou na área de direitos humanos,
mas eu me lembro que uma frustração, quando eu saí da violência doméstica, é olhar para trás. Moro numa cidade que 1/4 da população se autodeclara negra ou parda, e muito pouco dessa população alcançava o Ministério Público ou denunciava a violência doméstica, e eu me perguntava, onde está essa população? Quer dizer, a política pública não estava alcançando essa população. Então, uma certa frustração, né, de que eu não alcancei e que essa violência, obviamente, estava ocorrendo. Então, como fomentar de uma maneira mais efetiva, né, para a gente alcançar essa mulher negra, vulnerável, indígena, enfim, né, para a gente aprimorar esse trabalho. Penso eu que uma aproximação dos movimentos sociais ela é fundamental. Na minha promotoria, nós temos grupos de trabalho em que, nesses grupos, eu tenho aproximação com os movimentos sociais, enfim. Mas, se a professora puder nos dar mais dicas, eu agradeceria. Sim. Obrigada, doutora Suzana. Corroboro essa sua já alternativa, né, que é o fortalecimento da sociedade civil, que permite, vou usar essa palavra, uma radicalização da democracia, em sentido, né, da participação popular como uma possibilidade de que as instituições sejam permeadas pelas demandas da sociedade, mas que também as dinâmicas institucionais possam chegar a essa sociedade, mas a sociedade civil, como você traz, ela é centrípeta, né, muita gente trabalhando, correndo, saindo, mas quando você tem as redes, né, a sociedade civil organizada, estava falando, doutora, que a demanda te chegou, né, por meio de um familiar, assim, especificamente, Janira, mas o conjunto de mulheres, por exemplo, do Conselho Estadual da Mulher, né, onde eu atuo, presido lá a Câmara Técnica de Enfrentamento ao Racismo, eram telefonemas, WhatsApp, nós começamos a fazer as listas das famílias da assistência social, ou seja, quero dizer com isso, essa liderança organizada, formando rede, ela tem condição de aglutinar um conjunto de forças, de vozes, né, de potências, de corpos, né, políticos, pensando aqui não apenas corpos biológicos, mas como corpos políticos que possam fazer essa movimentação. Então, eu penso que o caminho do fortalecimento da sociedade civil é uma questão de avanço civilizatório, é um tópico, e o outro é um pedido. Talvez ele nem devesse ser direcionado a esse conjunto de pessoas que aqui está, mas eu sei que vocês também são interlocutores de tantos outros atores centrais. Não permitam que o movimento social seja criminalizado. O Hélio José de Borges pergunta na internet: o aumento nos casos de feminicídio no Brasil, na pandemia, se deve somente ao fato das pessoas estarem mais em casa, ou o reflexo disso está associado ao fato da perda de emprego, diminuição de renda, cultura machista, ou entre outras? Entre outras. Bem, entre outras, o centro de tudo, a Alba Zaluar, é até recém-falecida, uma brasileira muito importante no mundo inteiro sobre o tema da violência, ela diz isso, a violência como fenômeno mais geral, e ao falar da violência de sexo e gênero, ela diz, é uma operação de poder onde quem tem força desconhece a existência do outro, quem tem força nega a presença física do outro, quem tem força vai lá e destrói o outro. No caso, nós estamos falando da outra, para até colocar no feminino, né? Então, essa ideia do entre outras em princípio, gente, todo mundo aqui é leitor qualificadíssimo, nós acompanhamos, agora nós estaremos em casa, vamos cuidar do jardim, das plantas, agora nós vamos aproveitar esse momento para fazer uma revisão de tudo, e o que nós vimos foi uma operação de poder onde deveria ser o regaço, a proteção à privacidade, o cuidado, se tornou lugar da morte, né, de
3.900 mulheres aí entre homicídios e feminicídios assim qualificados. Então, essa temática do entre outros aí muito interessante, né? Eu tinha aqui uma lista da multifatorialidade, mas não preciso dizer para vocês que sabem muito, né? O isolamento da mulher em relação à família, a perda de emprego também, mas as ameaças, o cerceamento da liberdade, o controle do corpo, há uma multifatorialidade, mas eu queria chamar a atenção para a origem dessa violência, do ponto de vista de que um sistema ele se edifica por meio de uma visão em que, e aí, doutora, muito interessante isso que você trouxe, né? Olha, no dia em que os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é marcado numa cidade de 500 mil habitantes que nós amamos, Anápolis, sou louca com tudo lá, das pamonhas, a história do Rio das Antas, eu gosto de tudo na sua terra. Olha, uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada. O que isso significa do ponto de vista do imaginário para nós todas mulheres? É por isso que a gente tem medo de andar na rua à noite sozinha. O tema, então, brincando aí com a ideia do entre outras, mas para levar a sério, a morte física é também um lembrete a todas as mulheres. Olha, tem uma linha para você que você não passa, não. Porque, no limite, a morte pode ser o seu castigo. Então, essa ideia ou seja, a doutora trouxe, o estar na casa, o desemprego, as rendas, são vetores dessa multifatorialidade, mas o que autoriza um homem a bater, xingar ou matar uma mulher é algo que está antes de tudo isso. Né? Verdade, nós estamos com o tempo contado, agradecemos em nome de todo o Ministério Público a nobre palestra da Djanira, está convidada a vir outras vezes, e inclusive na minha comarca, e estamos disponíveis também e abertos a todos os debates. Temos um segundo painel aí, né? E a todos, muito obrigada, Djanira. Sinta-se em casa, que é a casa do Ministério Público, é a casa de todos nós. Sinta-se em casa, como todos vocês, sintam em casa. A casa do Ministério Público é a nossa casa, é a casa do cidadão. E é assim que a gente deve tratar. Entrem, sentem, batem a porta, porque aqui é a nossa casa de todos. Muito obrigado, doutora Carla, pelas palavras, pela doutora Djanira, pela doutora Ariane Patrícia também, pela participação. Eu gostaria de convidar aqui à frente a doutora Rúbia Corrêa Coutinho, ela que é a coordenadora local deste encontro da COPEVID, para entregar o certificado de participação à professora Djanira e também um presente da comissão da COPEVID. Solicito ainda a presença da coordenadora nacional da COPEVID, a promotora de justiça do Estado da Bahia, doutora Sara Gama, para também fazer a entrega de um presente à doutora Carla Brandt, que foi a mediadora desses debates desse primeiro painel. Convido ainda a doutora Carla Araújo Castro, procuradora de Justiça do MP do Rio de Janeiro, ela que é integrante titular da COPEVID. Ela que também entregará uma lembrança à doutora Ariane Patrícia, pela participação nos debates. Agora, nós teremos um intervalo, mas será um intervalo bem rapidinho, 10 minutos de relógio, para que nós possamos tomar um café da manhã, que já está sendo servido aqui no hall do auditório, aqui no lado externo do auditório, mas em 10 minutos nós retornamos para o painel Stalking e suas consequências às violências contra as mulheres. Agora são 10h35, nós retornamos pontualmente às 10h45 para dar início a esse painel.